Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast. Esse podcast que gosta de trazer para você, que é produtor rural, que é produtora, sempre um tema interessante que fala sobre gestão, inovação, tecnologia, que é para você utilizar no dia a dia muita informação para tomar as melhores decisões para o seu negócio. E mais uma vez aqui hoje temos um convidado especial, nessa vez falando sobre tecnologia, sobre gestão e vamos falar aqui de inteligência artificial também. E para quem ainda nunca conhece o nosso canal, se inscreva aqui no YouTube, seja no Spotify, ative lá as notificações e comece a acompanhar o nosso canal do AgroJovem Podcast. E o nosso convidado de hoje ele é o Xisto Alves, ele que é da JetBov, que também é um aplicativo de gestão para bovinocultura de corte, ele vai contar um pouquinho para nós. Então seja bem-vindo, Xisto, ao AgroJovem. Obrigado, Lucas, é um prazer estar com você aqui hoje. É sempre bom falar sobre gestão e tecnologia aplicada na bovinocultura de corte. A JetBov é uma plataforma de gestão focada na bovinocultura de corte. Eu sou administrador, né, e tenho uma carreira aí que veio da área de tecnologia, depois passei por empresas de gestão, de consultoria em gestão de projeto, planejamento estratégico. E a ideia do JetBov surgiu por influência da família da minha esposa. E a minha esposa é veterinária, ela tem, né, na família dela alguns criadores aí de gado de corte aqui em Santa Catarina, né, na região de Lages. E eu comecei a ter contato, né, quando eu a conhecia, isso já faz um tempinho, em 2004 eu a conheci, eu comecei a ter contato. Mas a JetBov surgiu, né, em 2014, né, 2014 que surgiu a ideia aí de desenvolver, né, uma plataforma aí que utilizasse aplicativos, né, e tecnologias aí como inteligência artificial, a computação na nuvem, para trazer um poder maior de decisão para os pecuaristas, né, através das informações, né, de decisões sendo tomadas mais baseadas em dados, né, para justamente ajudar a aumentar a lucratividade e a sustentabilidade da atividade. Então esse foi o nosso propósito, né, e a ideia surgiu em função, né, dessa percepção aí que na época a gente teve da dificuldade que é justamente você gerenciar uma fazenda de gado de corte, né, gerenciar da maneira correta, né, onde você tem controles, você tem, né, informações, dado a dinâmica toda da atividade, né, tem muitas variáveis, muita coisa que você tem que acompanhar, o ciclo, né, é longo, então foi a partir dessa dificuldade aí que surgiu então, né, a ideia de desenvolver essa tecnologia. Legal, legal. E o JetBov hoje ele trabalha tudo nessa gestão financeira, zootécnica, como que é para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor? Legal, bem, nós trabalhamos em todas as etapas, né? Então nossos clientes trabalham desde a cria, recria, terminação. A plataforma ela vai atender tanto na gestão e o controle, né, das informações zootécnicas, né, controle de rebanho, coleta de dados, né, sobre peso, índices reprodutivos, sanidade, rastreabilidade, então tudo isso, né, relacionado à parte zootécnica. A gente também tem ferramentas aí vinculadas mais ao manejo, né, e à gestão do pastejo rotacionado, então com visualização, né, do mapa da fazenda, você tem, né, a divisão das áreas, os piquetes, você saber, né, como é que está tempo de pastejo, tempo de descanso e a partir disso então buscar formas de como otimizar, né, o uso das pastagens, da terra e, né, junto com tudo isso, as informações financeiras econômicas, né? Então, desde da apuração do custo de produção de cada animal, né? Então com as informações que você vai colocar lá, né, de quanto que você gastou com a parte nutricional, com sanidade, custos indiretos, e a ferramenta vai ajudar a processar isso tudo de uma maneira mais fácil, né, para que você saiba a qualquer momento, né, quanto que você gastou com aquele animal e possa, né, fazer análises, desenhar cenários para ajudar a ter uma decisão que integre tudo isso que a gente está falando. Então, para eu poder entender se a estratégia que eu estou adotando, ela vai gerar
né, o lucro, a margem que eu espero, né, e a partir disso eu já poder então tomar uma decisão que conecta, né, todas essas informações. Legal, legal. E hoje o produtor, aquele que é o verdadeiro empresário rural, aquele que está crescendo, está buscando evoluir, ele está usando muitas ferramentas de gestão para profissionalizar, está envolvendo família, filhos, tudo mais. E agora nós estamos na era, em pleno 2024, da inteligência artificial, né? E eu fiquei sabendo que vocês começaram a desenvolver algo juntamente aí com inteligência artificial. Pode me contar um pouquinho mais como que é isso? Qual funcionalidade Certo. que ela tem? Bem, primeiro, assim, por que da ideia de utilizar a inteligência artificial, né? Como isso surgiu aqui dentro do nosso, né, contexto. Na nossa história, né, no início né, do desenvolvimento da plataforma, a gente focou muito em resolver, né, um problema que era facilitar a coleta de dados no campo, né? Então, para substituir, né, o caderno de campo por um meio digital, para que os dados, né, então fossem coletados, né, de maneira já mais eficiente e, né, usando para isso os aplicativos de coleta de dados. Então nós temos hoje 2 aplicativos para coleta de dados no campo, um que é mais voltado para os manejos de curral, né, os lançamentos dos animais, e outro que que trabalha mais para essa parte de manejo do pasto, né, o pastejo rotacionado, você fazer as trocas de piquete. Então, esses aplicativos que a gente desenvolveu no início, né, claro, né, considerando a própria maturidade que a gente foi percebendo no mercado, no início os produtores tinham muito essa dificuldade. E à medida que isso foi, né, passando, o problema, né, da coleta de dados já não era mais, né, tão relevante, porque se tornou muito fácil né, usando essas ferramentas. Os aplicativos eles integram, né, com hoje mais de 40 tipos de equipamentos diferentes para automação da coleta, como os brincos eletrônicos para identificação por radiofrequência, né, balança eletrônica, e tudo isso facilitou muito essa coleta de dados. Mas aí a gente chegou num novo estágio que bem, eu tenho muitos dados aqui, eu começo a ter um volume de, né, informações muito grande, e eu preciso, né, conseguir mais rapidamente, de uma maneira mais ágil, acessar essas informações para poder tomar as decisões, então, baseado nesses dados. E aí a gente percebeu que, né, considerando a própria dinâmica, né, ali do dia a dia do gestor, do pecuarista, muitas vezes ele não está o tempo inteiro ali, né, no computador acessando a internet, né? Então a plataforma JetBov, você coleta os dados no aplicativo de maneira offline e tudo, né? Então à medida que isso vai acontecendo, né, você depois sobe isso para a nuvem. Mas a análise, a parte analítica, a parte de gestão, ela acontece na nuvem, né? Então, porque o software aí foi desenvolvido para que a gente tenha essa disponibilidade também, de maneira que qualquer lugar que você esteja, né, você possa acessar essas informações. Mas era necessário acessar o computador para poder gerar o relatório, a análise, né? Então, o que a gente entendeu aqui que seria, né, mais fácil para o gestor, o decisor, se ele tivesse acesso a essas informações pelo celular. E a gente já entendendo em toda essa revolução que está acontecendo, né, do uso de inteligência artificial, é o que a gente vem, né, investindo aqui praticamente nos últimos 2, 3 anos, a gente vem investindo em inteligência artificial. A gente já entendeu que a melhor forma aí de ajudar esse processo, dado a quantidade que a gente tem de informações, e isso só vai aumentar, né, mais com a adoção de mais sensores, de equipamentos, né, equipamentos inteligentes, né, que também vão agregar informações para a gestão. Acessar isso de uma maneira mais fácil, mais rápida, vai ser fundamental para você tomar as decisões certas no momento certo. Então, o primeiro passo que a gente deu nesse sentido foi desenvolver um aplicativo, né, que permitisse acessar relatórios, informações que eu já tenho disponível na plataforma, na web, que eu teria, né, que acessar via o computador, e para que eu consiga acessar isso no meu celular. E aí a gente usou
para isso a inteligência artificial generativa, né, que é como o ChatGPT, onde você conversa, né, com o aplicativo. Então ele basicamente é um chat, né? Então ele é um chat onde você manda uma instrução e a inteligência artificial interpreta isso. Essa instrução, né, ela pode ser tanto na forma de texto como de áudio. Então você pode mandar um áudio para ela e ela vai interpretar o que você está, né, então pedindo e vai te responder, né? Claro que nessa primeira versão a gente disponibilizou 3 funções para a inteligência artificial, né? Então a ideia, a partir disso, a gente vai evoluir também nesse sentido, né? A ideia é continuar agregando funções para a inteligência artificial, mas basicamente esse né, o porquê de utilizar a inteligência artificial, e nesse momento a gente acabou de lançar então esse aplicativo, é pioneiro, né, porque é o primeiro aplicativo aí que utiliza inteligência artificial generativa aplicada na gestão da bovinocultura de corte. Legal, legal, muito boa essa ideia. E me veio a dúvida aqui na cabeça, né? Porque quando a gente vai para o lado da tecnologia, principalmente no agro, conheço muitos produtores também assim, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de cultura, né? Esse produtor ele entender que ele precisa de uma ferramenta de gestão para conseguir melhorar a margem dele, para ele conseguir ter melhor produtividade, para ele conseguir melhorar os seus resultados, né? E vocês estão 10 anos já aí nessa jornada, né? Agora que está chegando a IA, que com certeza vai facilitar muito esse dia a dia. Mas ao longo desse processo, com certeza vocês tiveram muitos desafios para engajar esses produtores, e muitos dos que estão aqui nos ouvindo provavelmente estão bem nessa linha nessa encruzilhada aí. Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque sempre tem aquele paradigma, né? Eu sempre criei boi e nunca precisei disso, né? Então, a gente sabe como é que é. Qual que foi esses desafios para vocês para trazer esse pecuarista para dentro da ferramenta e engajar ele nessa utilização? Porque agora que está no IA, ok, ficou mais fácil, mas acredito que deve ter muitos desafios antes disso para chegar a esse ponto que vocês Com certeza, agora, Lucas. Né? E assim, eu entendo que o principal desafio foi e continua sendo, eu acho que a gente aqui tem uma preocupação bem forte em relação a isso, está relacionado com a usabilidade da tecnologia, da forma como você coloca, né, a tecnologia disponível para o usuário, né, e dependendo de qual é a função desse usuário, né, ou qual é a atribuição desse usuário. Então, esse desafio a gente teve desde o início, quando a gente desenvolveu o primeiro aplicativo. Então, para você ter uma ideia, né, o primeiro aplicativo que a gente fez para coleta de dados a gente descartou, né, porque ele era muito difícil para, né, para você trabalhar com ele. Então a gente serviu para a gente entender justamente as coisas que a gente não deveria fazer, né, e aí a partir disso, né, surgiu o segundo aplicativo, que é o JetBov de campo. Mesmo, né, a partir desse novo aplicativo, a gente continuou trabalhando em cima da usabilidade, testando com os usuários, indo nas fazendas, vendo quais eram as dificuldades para melhorar e implementar, desenvolver, né, funcionalidades ali que não quebrassem a jornada, né, de coleta de dados, né, ou que diminuísse ao máximo ali quebras que existissem da jornada de coletar dados e de tomada de decisão. E nesse momento, né, agora que a gente está da inteligência artificial, seguiu mesmo, né, o mesmo desafio. Então a gente começou a desenvolver, né, protótipos que eram mais parecidos com chatbots, né, ou com aquelas ferramentas que muitas vezes a gente já tem disponível em algumas empresas de serviços, onde você entra num chat e ele mostra um menu para você escolher uma opção, né? Digite 1 para poder, né, emitir um boleto, 2 para poder, né? Então a gente no início, né, tentou usar algo parecido com isso, mas a gente já percebeu que isso não seria
né, prático para o produtor, para o gestor, né? Traria, né, uma dificuldade, seria, né, muito trabalhoso para você ficar navegando naqueles menus dentro de uma, né, utilizando aquele tipo de tecnologia. E aí a gente, né, estudou outras formas de como fazer isso. A inteligência artificial generativa, né, surgiu no meio disso, né? E aí, quando, né, com isso, a gente entendeu que era a melhor forma de como entregar ou resolver esse problema, né, como entregar essa solução, era utilizando a inteligência artificial generativa para quebrar essas barreiras, porque ela ajuda muito nessa conversa, né? Então você pode, né, usar tanto palavras técnicas, ela entende regionalismos, então a gente já treinou de maneira que tem o mínimo de quebra, né, nessa interpretação, nessa conversa, para que seja muito natural, né, e a partir, né, dessa conversa ela de fato seja um assistente de gestão, né, ajude ao produtor com as demandas, com as necessidades que ele tem. E como vocês chamam esse assistente aí? Nós batizamos de J, né, que seria a letra J do JetBov, né, então é a J, né, a inteligência artificial. A ideia, né, inclusive, é que ela está disponível no aplicativo agora, mas nós já estamos disponibilizando outras funções na web também, então ela, né, a tendência, né, é que a inteligência artificial ela vai cada vez fazer parte, né, vai cada vez mais fazer parte de tudo aquilo que a gente está, né, desenvolvendo, e a gente está bem, né, empolgado assim, com as primeiras impressões que a gente tem recebido dos clientes que interagem com o aplicativo, né, porque eles justamente falam que é muito natural assim, você conversar com, né, a inteligência artificial e principalmente poder acessar, né, relatórios, visões que antes eles obrigatoriamente tinham que, né, acessar através do computador, né? Então aqui a gente já está percebendo essa primeira, né, essa primeira percepção assim, de forma muito positiva. E para eu entender um pouquinho melhor como que funciona o Jay, assim, você falou que é um chat, né? Eu vou perguntando e ele vai respondendo. Muito do que ele responde é baseado na qualidade das perguntas. Quanto melhor eu perguntar, eu consigo chegar de algum lado. Ele também faz alguma interpretação prévia, identifica algum padrão dos relatórios já existentes para tentar dar algum insight? Como que Olha, Lucas, ela ainda não faz isso, mas a nossa ideia é chegar nesse ponto, né? Hoje, a função dela, né, é entender qual é o relatório que você quer acessar, né? Então esse relatório ele precisa estar previamente salvo dentro da plataforma JetBov. Então o JetBov ele tem essa característica onde você consegue criar relatórios personalizados. Então ele tem modelos de dados já disponíveis, é muito poderoso a ferramenta que a gente tem lá para você criar visões de análises na forma de gráficos e tudo mais. E esses relatórios, então, uma vez configurados lá, o objetivo aqui é ela saber qual é o relatório que você quer acessar e trazer essa informação. Tá? Então, essa é a primeira função que ela hoje está habilitada. A segunda função é interpretar quando você quer criar uma tarefa para um funcionário de campo. Então a gente também tem essa característica que você pode criar tarefas, né, e aí o funcionário vai receber isso lá no aplicativo que ele tem instalado no celular dele de coleta de dados, né, então são aplicativos diferentes, né, o aplicativo de coleta de dados é diferente do aplicativo do gestor, né. Então essa ação, né, ela também vai interpretar, então você vai conversar mesmo com a inteligência artificial e falar, Jay, cria uma tarefa para o fulano amanhã fazer a pesagem do lote tal. E ela vai interpretar o que você falou e vai criar lá uma tarefa, um to-do, né? É uma atividade pendente que o funcionário tem que fazer. Então a ideia disso é que essa coordenação de atividades, essa comunicação, ela deixa de ficar
acontecendo de maneira informal, muitas vezes no WhatsApp e tal, e passe, né, a fazer parte da gestão aqui também, né, da fazenda como um todo, de maneira que isso se torne, né, muito mais rápido. Então eu estou acessando uma análise, tomei uma decisão a partir disso e já estou fazendo a ação chegar no campo o mais rápido possível, né? E a terceira função que ela tem, sim, é relacionada aí a responder dúvidas, a tirar dúvidas, né? Então, nesse caso, nós treinamos a Jay para ela utilizar o conteúdo que a gente já tem disponível. Então, hoje a gente tem o nosso blog, a gente tem muito material relacionado à própria plataforma, à gestão, à tecnologia. Então, tudo isso ela tem acesso para responder dúvidas, né, do gestor. Então a ideia a partir disso também é facilitar, né, esse acesso a, né, questões que ele tenha relacionado a como utilizar melhor a tecnologia e a própria plataforma no dia a dia dele. Você pode dar um exemplo de algum número que ele busca aí, quando ele vai falar com a inteligência artificial, de algum relatório, só para nós ter uma noção, alguns exemplos? Bem, como eu falei, Lucas, é ilimitado, né, a possibilidade do produtor em criar relatórios, porque os relatórios eles são personalizados, né? Mas o relatório que o pessoal mais cria, né, mais configura lá, é um relatório relacionado ao rebanho, ao inventário do rebanho, aos animais. Ele vê uma informação, como é que está, né, o meu rebanho por sexo, por lote, né, por produtor de origem, né, uma pesagem, eu faço uma pesagem, eu quero saber como é que está o GMD desse lote. Então a maioria tem relatórios relacionados a isso, que são coisas que eles fazem muito no dia a dia, né? E hoje esse input de dados, a maioria nos clientes de vocês já é por sensores integrados à ferramenta. Nós temos, né, o input manual no aplicativo, né? Então hoje tem 3 formas, né, de como chegar dados no JetBov. O input manual, então eu não tenho uma balança eletrônica, eu não tenho, né, brinco de identificação, ele funciona, né, com a digitação ali, né, claro que você precisa, então no JetBov tudo funciona na gestão do animal de forma individual, né? Então você tem que ter um número de registro do animal, porque tudo que o JetBov depois entrega, ficha do animal, o histórico, o custo, tudo, né, é individualizado, né? Então essa é uma forma. A segunda, usando equipamentos de curral principalmente, né? Então hoje a gente tem os sensores para identificação por radiofrequência, e a gente tem as balanças eletrônicas, e que são equipamentos que hoje, né, são cada vez mais difundidos, aí facilita muito o manejo, né, identificação por radiofrequência. O brinco eletrônico lá tem um ganho de tempo de mais de 70% no manejo ali, e já, né, tem uma confiabilidade também grande, muito maior na própria, né, identificação do animal, tudo. Então isso facilita muito, né, ali quando a gente está falando de coleta automatizada no curral. E além disso, né, tem os equipamentos e as plataformas de dados, né? Então o JetBov ele tem essa possibilidade de receber dados de sensores que estão no campo, né? Então, como estações meteorológicas, hoje a gente tem a Arable, que é uma marca também bem reconhecida ali como estação meteorológica, que está habilitada para receber dados, para enviar os dados, né, para o JetBov. Então essa é uma integração aí que a gente disponibilizou. Dados da Embrapa também, através da API da Sativeg, então informações de NDVI para pastagem, né? Então eu ter ali todo o histórico, acompanhar esses dados de sensoriamento remoto. Balança de passagem, então tem empresas que estão desenvolvendo equipamentos de balança de passagem, onde, né, é um equipamento autônomo, né, ele vai pesando o gado, e essas informações então vêm através da internet automaticamente para o JetBov. E qual que é a grande vantagem disso tudo no JetBov dessa forma, né? É que os dados então que estão chegando, que vêm desses sensores ou dessas plataformas de dados, eles são integrados à gestão da fazenda, né? Então eu consigo lá
fazer uma correlação, vincular, né, aquela informação que está vindo da estação meteorológica com qual é o piquete que ele está, vincular quais são os animais que passaram naquele piquete, saber, né, como que está o ganho de peso dos animais que passaram por aquele piquete, ou seja, eu consigo integrar para poder fazer uma análise, né, 360 graus, assim, né? Então eu consigo correlacionar para poder entender, né, tudo o que está acontecendo e aí poder fazer experimento, poder identificar, né, gargalos, poder buscar oportunidades de melhoria aí para aumentar a produtividade, né? Legal, legal. E hoje, os produtores que estão usando assim, qual que é o feedback que vocês estão tendo Em deles? relação a Jay, né, em relação à inteligência artificial, é principalmente essa facilidade para acessar os relatórios, né? Eu acho que esse foi o principal, assim, até agora que o pessoal comenta. De fato, era uma demanda antiga, assim, né? Era uma dificuldade antiga, assim, pô, legal, agora eu consigo, né? Eu estou na cidade, né? Eu não estou lá no escritório, eu posso acessar essa informação de qualquer lugar, né, através do celular para poder dar uma orientação, fazer uma análise, enfim, conseguir, né, de alguma forma participar ali na decisão, né, usando então o celular, né, então isso facilita bastante. Se você pudesse comparar hoje um pecuarista que está usando 100% da ferramenta do JetBov, usando a inteligência artificial, com um pecuarista que é aquele ainda mais tradicional, que tem a certa resistência. Como que você compararia esses dois em termos de lucratividade, gestão, produtividade? O que um tem de benefício comparado ao outro, que assim que muitas vezes não é adepto à tecnologia, não incentiva os filhos, mas é um cara que a gente sabe que com o tempo ou ele vai acabar tendo que aderir ou ele vai cair fora do mercado. Mas como que você vê esses dois perfis Olha, hoje? Lucas, acho que você já respondeu assim bastante o que é a tendência, né, de você hoje, nos dias de hoje, né, não adotar uma pecuária mais moderna, né, mais principalmente quando se fala de gestão, né, você conseguir ter uma visão mais profissional, ter uma boa governança. Eu acho que isso está diretamente ligado com a perpetuidade do negócio, você conseguir, inclusive, facilitar o processo de sucessão, né, para a nova geração. Então você ter já algo que não é só uma tecnologia, não é só um software, né? A gente fala, acaba provocando uma mudança na própria dinâmica da fazenda, na sistemática de coleta de dados, de controle, de gestão, de tomada de decisão. Então tudo isso, né, acaba hoje, né, sendo impactada por essa revolução digital aí que a gente está vendo, né, acontecer no campo. Mas assim, para te dar números, tá, eu prefiro comparar com um estudo que a gente fez há pouco tempo esse estudo com dados dos nossos clientes mesmo, comparando clientes que estão no estágio mais inicial. Então tem clientes que, né, estão há menos tempo, ainda estão nesse processo de criar essa sistemática de coleta de dados, treinando usuários, criando, né, essa dinâmica de tomar decisão baseada em dados. E a gente tem clientes já mais antigos que já estão nesse outro nível, já tem uma consistência muito grande de coleta de dados. A gente, né, aqui a gente também gosta muito de analisar e de ver esses dados, e a gente percebe, claro, assim, a diferença desses dois perfis, assim, desses dois níveis de maturidade. E o que a gente fez foi comparar produtividade arroba por hectare, desse mais inicial com esse mais já avançado. A diferença foi do mais inicial em torno de 1 a 2 arroba por hectare, para esse mais inicial de 10 para cima. Tá? 10 para cima porque tem alguns que estão muito além, né? 20, 30 arroba por hectare. Então a gente está falando aí de por baixo umas 5 vezes mais, né, considerando só a diferença ali que você tem de maturidade ali, de gestão, onde você já tem, né, uma coleta consistente. E o que é uma coleta de dados consistente? Diária, praticamente. Sempre tem algo que está acontecendo na fazenda que eu tenho que registrar, seja porque está em alimentação do gado, né, ronda na fazenda, atividades que você tem que fazer, né, no campo, de troca de piquete. Então, isso, se você não coleta esses dados,
né, se você não consegue de forma consistente e frequente coletar esses dados, você não vai ter as informações lá na frente para poder, né, fazer as análises e tomar decisão. Então, essa foi a diferença que a gente encontrou, tá? É bem relevante. Paga o investimento na plataforma dezenas de vezes. Se a gente for fazer uma conta aí de uma fazenda aí média de 1.000 hectares aí, a gente está falando aí de alguns milhões assim de diferença entre um nível e outro. Sim. Não, com certeza. E esse produtor que ele já está utilizando a ferramenta há mais tempo, as perguntas dele com certeza são outras já, né? O nível de informação que ele busca para tomar decisão já com certeza é outro, né? Ele sobe de patamar. Com certeza, né? As perguntas já são mais estratégicas, né? Então não é só uma pergunta relacionada a uma questão específica, tipo como é que está o GMD do meu lote, né? Mas eu já estou olhando aqui qual é a estratégia que eu vou adotar para alcançar aquele resultado naquele lote, né, como é que eu vou olhar aqui se a minha estratégia que eu escolhi, que eu estou adotando, ela vai entregar aquele resultado, né, econômico que eu estou projetando, né? E aí você começa a cruzar as coisas, né? E vai comportar, a lotação da fazenda vai comportar agora na época de seca, se eu já estou com a lotação alta, como é que estão meus pastos, como é que estão a lotação dos meus pastos, e a decisão então não vai mais só olhar para saber se esse lote está, né, com um GMD bom ou não, eu vou olhar isso de uma maneira muito mais abrangente, é uma gestão completa da fazenda, né, e não, né, só olhar um índice específico, né, que eu falo esse índice porque é muito comum, né, quando um cliente chega para nós, normalmente ele acompanha, o que ele mais acompanha é o GMD, é o peso do animal. Mas quando ele vê o que ele consegue enxergar no JetBov e até onde que ele pode ir, ele enxerga esse caminho que como isso pode impactar muito, né, no resultado dele, na forma como ele vai fazer a gestão da fazenda. Então, com certeza, essas perguntas, à medida que ele vai, né, amadurecendo, elas começam a ser mais complexas, né, também, né, elas começam a ser mais, né, exigir mais análise, né, exigir um entendimento maior e uma visão, né, cada vez mais para o futuro, né, uma visão cada vez mais preventiva, proativa, né, e não olhar só para o que aconteceu, né? Eu quero saber, né, o que eu tenho que fazer para poder alcançar esse resultado, né? E agora, pensando nisso que você falou, né, que o produtor muda as perguntas dele, ele muda o nível estratégico que ele está agora utilizando informação baseada em dados do negócio dele de uma maneira muito mais organizada. Como que é a jornada desse produtor aqui que não tem nada para esse cara aqui que tem muita informação? Em quanto tempo, às vezes, ele demora para chegar a isso? Como é que é esse processo dele chegar até ali, né? Que vocês têm a ferramenta, mas existe uma jornada de aprendizado aí. Legal, né? Lucas, você ter justamente tocado nesse ponto da jornada, né? Porque é dessa forma que a gente enxerga justamente essa trajetória aí do produtor. Inclusive, no nosso site a gente tem os planos, né? A gente tem 3 planos disponíveis, né? O pecuária digital, o pecuária de precisão e o pecuária de decisão. E esses planos eles estão vinculados justamente a essa jornada, né? Então, o primeiro passo é eu conseguir digitalizar a fazenda. Então, assim, eu tenho que conseguir mudar a maneira como eu estou, né, gerenciando para tornar essa gestão digital, abandonar o caderno de campo, né, abandonar as anotações nas planilhas, né, no papel, aquela coisa de anotar no papel, mandar e tira uma foto, né, vai fazer a pesagem do gado, anota lá brinco e peso, aí tira uma foto, manda no WhatsApp, né, e aí você tem que pegar aquela foto e abrir uma planilha e digitar e nunca mais olha, né? E aí depois eu fiz muito disso no início, assim, que você vai digitar aquele número, não, mas esse número não tem na minha fazenda, eu ou anotou errado o número, então o primeiro passo é conseguir
né, sair dessa gestão, vamos dizer, analógica, né, para uma gestão digital. A partir disso, você vai começar, né, a ter dados, principalmente em relação ao rebanho, que é aquilo que você, né, já fazia e já estava mais habituado. O passo seguinte, que entra na pecuária de precisão, aí, é você agregar a parte financeira e econômica, né? Então, eu não vou só agora, não vou mais só olhar os índices zootécnicos, não vou só mais olhar, né, indicador de peso, né, de ganho de peso, mas eu vou começar a trazer aqui, né, os meus controles financeiros, contas a pagar, receber, né, as notas daquilo que eu compro né, de ração, de medicamento. Eu já vou trazer para o JetBov já, né, incorporar isso à medida que eu vou usando, consumindo esses insumos, né, e aí começar a partir disso, chegar nesse outro nível de fazer a análise também econômica, né, olhar custo da arroba produzida, né, fazer essa gestão de quais são os principais custos que eu tenho na fazenda, onde que eu tenho oportunidade, né, para trabalhar nisso, né, e juntar tudo isso com a gestão, né, do pastejo rotacionado, né. Eu acho que aqui a gente tem muito esse potencial ainda para explorar melhor, né, intensificar pasto, né, intensificar mais o gado no pasto, para que eu otimize o uso, né, desse recurso cada vez mais. Então a gente segue bastante, né, também essa oportunidade ali. A gente desenvolveu, né, muitas ferramentas no JetBov para quem está buscando fazer isso, né, e usando, né, claro, dietas, a parte, né, da nutrição para cada vez, né, intensificar ainda mais aí a produção. E aí você, a partir disso, também tem se torna mais intensivo em custo, né, e aí precisa ter uma gestão cada vez mais, né, mais ali no detalhe, porque aí é onde você está aumentando o risco, né, do teu negócio. E o último estágio que a gente vê que, né, seria o seguinte ali, que a gente chama de plano decisão, né, pecuária de decisão, é onde você já ultrapassou esses estágios e já tem um volume de dados já consistente, você já criou conseguiu criar essas consistências de coleta de dados, de análise, e aí precisa de ferramentas mais poderosas, né, para fazer análise de correlação, fazer análise dos dados no mapa da fazenda. É aí onde entra a própria Jay, né, a inteligência artificial, ela vai entrar nesse estágio. Então eu tenho muitos dados e eu preciso ter acesso, né, mais rápido, mais fácil a essas informações, né, e é onde a gente vai cada vez mais agora investir em inteligência artificial também. Então a gente tem já algumas ferramentas de projeção de peso, tem análises, né, que são muito mais profundas ali para ajudar, né, a enxergar ali aonde que estão as oportunidades de melhoria agora, onde que eu posso, né, buscar mais ganhos, né? E nesse estágio que a gente vê muito acontecer dos nossos clientes, quem começa a chegar nesse estágio são produtores que já começam a ampliar o negócio, né? Então assim, ele já conseguiu criar uma governança, entende muito bem, né, como fazer, sabe que dá dinheiro, né, que é mais seguro do que a agricultura, né, mas fazendo bem, tem que fazer bem, né, tem que ser bem gerenciado. E aí ele está ampliando, né, arrendando o vizinho, comprando fazenda, ou até aumentando muito, né, dentro da própria área que ele tem disponível, né, a lotação para aumentar, né, a produção arroba por hectare. Legal, legal. Então é uma jornada realmente que vai construindo aí junto com o produtor, de acordo já com o nível de consciência que ele tem sobre gestão, sobre tecnologia. Então ele começa com aquilo que ele tem mais familiaridade, que é as questões zootécnicas do campo, né? E depois ele vai evoluindo para o administrativo até chegar nesse nível de muito interessante. Claro que na prática, assim, a gente encontra, né, perfis que já estão mais avançados, né? Tem aquele produtor que ele já entra direto no precisão, porque ele já, né, passou daquele estágio, ele não, né, ele
a questão do tempo é muito relativo, né? Se perguntar, mas quanto tempo demora isso? Acho que depende muito mais do perfil e da disposição do produtor, né? De quanto que ele entende que ele, né, quer acelerar nesse amadurecimento, né? Do que de fato o quanto tempo vai levar para ele chegar nesse estágio, né? Então é muito mais a disposição, é muito mais uma questão cultural, né? De entender e já tá claro, né? Ter claro que a gestão de fato vai ser uma mudança importante que ele precisa fazer na fazenda, do que o tempo que ele precisa para implementar tudo isso, porque na prática isso não é a restrição, né? Não é o desafio, né? Para fazer. Não. O difícil não é implementar uma ferramenta de gestão, o difícil é ele mudar a cultura dele, da família ali, dos funcionários, muitas vezes, a lançar aqueles dados, né? Porque uma ferramenta que envolve inteligência artificial tem que ter dados. E ele usa, quando ele vai fazer essas análises, quando vocês estão utilizando a IA, vocês usam somente o dado deles ou vocês chegam a cruzar informações com outros produtores para trazer algum padrão, algum indicador? Hoje, como eu falei, ele está usando só os dados do produtor, né? Para acessar os relatórios que ele mesmo já configurou. Mas a gente tem hoje um benchmark já que é disponível, que considera então essa análise de toda a base, que apresenta como é que está, né, os preços de mercado, né, os preços de venda em arroba por região, né, por estado. Então isso já pode ser utilizado para ele comparar, né, como que ele está em relação a esse benchmarking e a partir disso, né, fazer tomar alguma decisão de como que ele está posicionado nesse aspecto. Então esse é o primeiro benchmarking que a gente já disponibilizou, que aí sim utiliza, né, o conhecimento que a gente está agregando de, né, praticamente no ano passado a gente está falando de quase 1 bilhão ali de receitas de vendas de animais de abate, então né, já um valor bem relevante, né, tem uma relevância estatística também, né, nós temos quase 4.000 fazendas, todos os estados a gente tem clientes operando, então a gente já começa a ter uma relevância estatística para poder fazer esse tipo de coisa. Então no futuro a nossa ideia é cada vez mais a inteligência artificial caminhar nesse sentido, né? Então, ajudar a interpretar dados, né, dados que ele tem na fazenda, comparar com, né, benchmarkings, com informações que a gente começa a construir de conhecimento baseado, né, em todo esse histórico, em toda essa relevância que a gente está construindo, né, de informações, para trazer isso, né, para a decisão do produtor, né? Então, começar a ajudar nesse sentido, né, a olhar cada vez mais para o futuro, né, ele olhar cada vez mais para cenários, para tendências. A inteligência artificial vai ter muito esse papel, né? A gente acredita que é onde tem a maior complexidade aqui de análise, né? Você olhar tudo o que está acontecendo e tentar, a partir disso, predizer, né, qual é a tendência que, né, se continuar dessa forma, o que vai acontecer, né, para que você possa tomar uma ação preventiva, né, não só corrigir um problema, mas né, baseado nisso, já buscar, né, preventivamente trabalhar para garantir que aquele planejamento, que aquele resultado que eu espero acontecer, ele de fato, né, aconteça. Então é aí onde a gente quer chegar com a inteligência artificial. Legal, legal. Show de bola. Parabéns pela iniciativa e o modo que ela vem acontecendo. E o que vai ter de tendência daqui para frente agora envolvendo a IA? Não sei se com vocês ou o que você vê nesse mercado da gestão, o que você espera que pode acontecer aqui, pensando no futuro? A gente considera, tá, Lucas, que até eu acho que com a inovação, com o lançamento que a gente fez e como a gente está trabalhando, já é uma prova de que isso está cada vez mais já uma realidade, de que a gente está
saindo da era da agricultura digital, né, que seria a era 4.0, para a era 5.0. Né? E qual que é a principal mudança dessa, né, para essa nova era da agricultura 5.0, no nosso caso da pecuária 5.0, né? É a agregação de mais equipamentos coletando dados. Tá? Então, a barreira principal que a gente tem para isso hoje é a conectividade, né? Então, você ter mais, de uma maneira mais barata, né, acesso à conectividade em todo o território da fazenda, em toda a área da fazenda, para permitir que você utilize sensores que hoje já estão disponíveis no mercado até, que vão coletar dados dos animais, né, individuais, tem coleiras, tem chip de localização, tem, né, esses equipamentos de pesagem autônoma, você tem, né, empresas de tecnologia, startups que estão surgindo, desenvolvendo, né, equipamentos e sensores para coletar, né, mais dados do que está acontecendo no campo. Então o futuro que a gente vê é que nós vamos ter mais dados disponíveis, mais informações, e a inteligência artificial ela vai ter um papel meio que fundamental assim, para viabilizar que o gestor do futuro consiga olhar tudo isso de maneira possível, entende? Porque vai ser humanamente impossível você acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo. Então, o que a gente vai ver cada vez mais são algoritmos que vão monitorar essas informações e eles vão ter essa capacidade de interpretar esses dados e tomar decisões chegando até criar ações, né? Então, assim, para que toda essa jornada aí aconteça de maneira, né, mais rápida, porque humanamente um gestor ele não vai ter como fazer isso, né? Mas o que eu vejo disso, Lucas, é uma grande oportunidade também para quem está estudando ou para quem já está no campo, né, técnico, o agrônomo, veterinário. A gente tem visto muito sobre isso também, né, o que é chamado o novo profissional do agro digital, né, ter capacidade de usar essas tecnologias, de ajudar a construir esses algoritmos, porque o futuro, né, vai trazer muita oportunidade de trabalho para esse profissional, né, que é o profissional que tem a formação, né, que é o técnico, que está lá na fazenda para, né, ser o gestor da fazenda, mas ele vai ter acesso a essas ferramentas, ele vai ter que aprender a como usar essas ferramentas, e as fazendas vão começar a demandar muito esse tipo de profissional, né, não o profissional, né, que talvez está mais apegado num paradigma antigo, da anotação né, na ficha do caderno de campo e tal. A oportunidade que a gente vai ter vai ser cada vez mais as fazendas, né, precisarem desse profissional que já conhece as ferramentas ou que já tem, né, uma visão melhor sobre como usar esses equipamentos e os dados e fazer as análises e, né, pilotar esses softwares e as inteligências artificiais aí que vão surgir para trazer o resultado para aquela fazenda específica que ele está trabalhando, né? Com certeza, vai mudar a cultura, já está mudando, né, dos produtores, que eles têm que profissionalizar e entender tudo isso, dos colaboradores, principalmente, entender a importância de estar lançando esses dados, de colocando isso na ferramenta, colocando no aplicativo, para que isso depois se transforme em uma informação mais estratégica. E esses consultores, né, que vão trabalhar junto aos produtores, prestando serviço, dando um auxílio ali mais técnico, conseguir atender inclusive mais fazendas, né, porque com a informação na mão fica mais fácil. Então, assim, quem tiver esperto, quem tiver na frente, se não gosta de tecnologia, vai ter que gostar, ou pelo menos vai ter que certeza. A gente não acredita que nada dessas inovações que a gente está falando aqui virão para substituir o trabalho, né? Eles vão facilitar, vão trazer mais agilidade, vão trazer mais escala, né? Como você falou, atender mais fazendas, mas com certeza, né, vai ter muito espaço, muita oportunidade para quem estiver, né, mais preparado aí para usar essas tecnologias no campo. Show de bola. Muito obrigado. Queria agradecer. Para mim, eu aproveito sempre o podcast, Xisto,
para mim aprender com os nossos convidados aqui, porque daí eu posso tirar todas as minhas dúvidas com quem é mais inteligente do que eu nessa área da tecnologia, nessa área da gestão. Então, para mim é uma honra ter você aqui conosco. Assim, acredito que o nosso ouvinte aqui que está nos acompanhando tinha dúvidas, muitos querendo ir para a gestão, outros não sabendo em que nível que está, e agora nós temos uma noção que está um nível tecnológico altíssimo aí ao produtor rural, ao pecuarista principalmente, né? Então, parabéns aí pelas iniciativas. Obrigado, Lucas. É um prazer aí estar com você aqui. E conte comigo sempre que precisar aí, quiser conversar mais sobre tecnologia, a gente fica à disposição. Muito obrigado. Então, pessoal, vai estar disponível no YouTube, no Spotify. Não esqueça de compartilhar, tá, com os amigos esse sensacional episódio aqui do AgroJovem Podcast. Até a próxima. Um grande abraço. Abraço, X. Obrigado, abraço, Lucas.